Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor William de Filosofia e nós estamos na nossa 17ª aula sobre a história da filosofia. Estamos lá na filosofia antiga ainda e estamos iniciando os pensamentos da escola eleática, ou da escola dos pensadores lá de Eleia. Hoje nós vamos falar sobre Xenófanes. Xenófanes foi um filósofo, foi um pensador, foi um poeta, foi um rapsodo. Rapsodo era aquele que ia de cidade em cidade, viajava muito, declamando poemas, declamando poesias, etc. O rapsodo, ele geralmente ficava declamando com um ramo assim, de loureiro na mão, em homenagem ao deus Apolo, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do Xenófanes, que é considerado, por alguns comentadores, como o líder da escola de Eleia, ou como o criador desse movimento. Vamos ver se ele é, ok? Realmente o criador desse movimento. Tá? Então, Xenófanes de Colophon nasceu em 570, mais ou menos, faleceu ali em 475 a.C., ok? Ali tem uma imagem do Xenófanes como ele seria, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos problematizar aqui é, Xenófanes foi realmente o criador da escola eleática, da escola de Eleia? Então, segundo os testemunhos de Platão e Aristóteles, Xenófanes foi quem orientou o pensamento da escola eleática. Essa foi, digamos assim, a declaração dada, o testemunho dada por Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles são ali considerados os dois principais filósofos da antiguidade. E também do pensamento ocidental de maneira geral. Platão para o pensamento religioso e Aristóteles para o pensamento científico. Então, de certa forma, Platão e Aristóteles trazem a ideia de que Xenófanes orientou o pensamento da escola. Tá, orientar o pensamento é uma coisa, agora fundar uma escola é outra, totalmente diferente. Então, parece que nós não temos, assim, provas de que Xenófanes teria fundado a escola eleática. Parece que foi mais um erro de interpretação. As pessoas leram ali o comentário de Platão e Aristóteles e acharam que ele foi o criador e repassaram essa informação. Mas provavelmente não, e vamos ver os motivos por quê, tá? Primeiro, em um poema escrito aos 92 anos, Xenófanes afirma que passou 67 anos caminhando de um lado para outro da Grécia. Então, ele caminhou ali praticamente a vida dele inteira. E esse seria um dos motivos, digamos assim, que talvez tivesse impedido ele de criar uma escola filosófica, uma escola em Eleia. Por quê? Porque se ele viajava de canto para canto, não parava em lugar nenhum, provavelmente ele não teria tido ali o tempo, ou, digamos assim, digamos assim, conseguido realmente criar uma escola, um movimento filosófico, porque isso demanda uma dedicação extrema, uma dedicação exclusiva ali para aquelas ideias e aqueles pensamentos. Então, como ele era um rapsodo que ficava andando de lugares para vários lugares, de uma cidade para outra, provavelmente ele não conseguiu criar essa escola, esse movimento filosófico. Mas, também, segundo um outro relato do Aristóteles, tem-se provas de que ele teria passado por Eleia. Tá? Então, a única prova de sua permanência em Eleia é uma anedota contada por Aristóteles. O Aristóteles conta uma anedota que trata, assim, do pensamento ali do teológico, digamos, do Xenófanes, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Segundo Aristóteles, as pessoas de Eleia perguntaram se era necessário, se eles deveriam chorar ou fazer sacrifícios para uma deusa. Se eu não me engano, acho que a deusa era Leucoteia, se eu não me engano, que eu acho que é a deusa branca, né? É uma deusa que nasceu da espuma do mar, a deusa dos marinheiros, lá para os antigos gregos. Então a pergunta era, será que nós devemos chorar? Será que nós devemos nos sacrificar por uma deusa? Essa foi a pergunta das pessoas de Eleia. E o Xenófanes respondeu o seguinte, não é? Se ela for uma deusa, vocês não têm razão para chorar. Se ela não for uma deusa, vocês não têm razão para se sacrificar, para fazer sacrifícios. Então essa foi a resposta ali do Xenófanes. O Xenófanes, ele desenvolve um pensamento teológico bem interessante que a gente já vai comentar, ok? Uma outra ideia também ali, não se tem certeza se ele também foi um rapsodo
né, que é justamente aquela pessoa que vai indo de cidade para cidade declamando os seus poemas. Sobraram alguns fragmentos dos poemas do Xenófanes, então sabe-se que ele foi realmente um poeta. Não se sabe se ele escreveu livros ou uma literatura filosófica, mas sobraram, parece, alguns fragmentos ali dos poemas dele, tá bom? Então é meio complicado, assim, trazer a história da vida dele por falta de referências, né? Então o que a gente está falando aqui são mais por relatos, por coisas que foram contadas. Então sabe-se que ele escreveu contra Homero e Hesíodo. Isso se sabe por quê? Porque sobraram alguns fragmentos justamente da obra dele atacando tanto Homero quanto Hesíodo. Não sei se vocês lembram, mas o Homero e o Hesíodo foram poetas que, de certa forma, eles forjaram o espírito, a ética e os valores gregos. Homero e Hesíodo escreviam obras, o Homero escreveu lá a Ilíada, a Odisseia, o Hesíodo escreveu a Teogonia, o Trabalho e os Dias. São obras assim que eram praticamente, digamos assim, a Bíblia para os gregos. Eles seguiam aquelas obras, eles seguiam os personagens narrados, as virtudes defendidas ali na poesia de Homero, de Hesíodo, e justamente o Xenófanes vai contra esses dois poetas. Por quê? Porque tanto Homero quanto Hesíodo, eles fazem uma descrição dos deuses gregos. E aí a gente entra naquela parte da mitologia grega e, de certa forma, também na religião pública, né, que é a religião dos mistérios, porque Homero e Hesíodo trazem uma imagem dos deuses que desagrada o Xenófanes. E essa é a grande crítica do Xenófanes a Homero e a Hesíodo. Tá? O que ele critica? Ele critica o antropomorfismo religioso dos gregos. O que é antropomorfismo? Antropo seria homem ou ser humano. Morfismo seria forma. Antropomorfismo seria algo relacionado à forma do ser humano. Então, a grande crítica dele a Xenófanes, a Homero e Hesíodo, é porque ele afirma o seguinte, que Homero e Hesíodo transformaram os deuses nas características dos seres humanos. O que são os deuses? Os deuses nada mais seriam do que os seres humanos, de certa forma ali, com a sua potencialidade ilimitada. Certo? Então, você tem os deuses, que eles têm as mesmas características dos seres humanos, só que a grande diferença é que os deuses, eles são imortais, eles não morrem, eles são fortes, eles são poderosos, então eles são seres humanos, assim, com superpoderes, digamos assim. Essa é a característica antropomórfica, quando você joga a característica humana, de certa forma, para os deuses, para as entidades divinas, e a única coisa que você faz é aumentar o poder dessas entidades. E essa é a crítica digamos assim, do Xenófanes a Homero e a Hesíodo. Mas não para por aí a crítica. Olha só. Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses os vícios humanos. E essa é uma coisa que irritou muito Xenófanes. Por quê? Porque além do Homero e do Hesíodo terem dado características humanas aos deuses, eles também atribuíram os vícios do ser humano aos deuses. Por exemplo, você tinha Zeus. Zeus era um deus totalmente infiel. Ele traía a Hera, ele traía qualquer mulher. Existem vários semideuses que são filhos de Zeus, das relações ali que ele tem com as mulheres. Zeus se transforma em boi, se transforma em cavalo, se transforma em chuva de ouro, só para consumar suas relações sexuais com as mulheres que agradam a ele. Então veja, a gente está jogando um atributo humano, um vício humano, que seria a traição, para uma entidade divina. Outras ideias também, o Homero e Hesíodo trazem diversas histórias ali, onde mostram que os deuses são vingativos, às vezes só pelo fato de uma mulher se achar mais bonita que uma deusa, essa mulher, por exemplo, é transformada na Medusa, só por um homem, digamos assim, exercer a arte do arco e flecha melhor que uma determinada entidade divina, os deuses vão lá e se vingam. Então vejam, né, na mitologia parece que deuses roubam, os deuses matam, os deuses se vingam, os deuses traem, então eles, de certa forma, tem esses vícios humanos, e essa é a crítica do Xenófanes. Os autores, Homero e Hesíodo, eles tratam os deuses como seres humanos com superpoderes, mas também com todos os vícios aí dos seres humanos, e essa é a grande crítica, ok? O que Xenófanes propõe? Que todas essas entidades aí que foram apresentadas por Homero e por Hesíodo, nada mais são que fábula, nada mais são que invenção. Xenófanes, então, traz uma ideia baseada na razão de que só há um Deus, só há
uma divindade, há um Deus único, há uma divindade única. Não existem milhares de deuses que têm as características dos seres humanos. Não, só há uma entidade divina. E qual é essa entidade divina? Ela se identifica com o universo, com o cosmos. Então, o universo, para Xenófanes, é Deus, é o próprio Deus. É um Deus cosmo, eterno e imutável. Então, essa é uma ideia também que o Xenófanes traz. O próprio universo é divino, o próprio universo como um todo é sagrado, é eterno, sempre existiu, ninguém criou esse universo. Por quê? Porque o universo é o próprio Deus, ele é eterno, ele sempre existiu e imutável, ele nunca muda, ele nunca passa de um lugar ao outro, ele não tem mudança, porque ele é perfeito, o que é perfeito não muda, é imutável. Então essa é a ideia do Xenófanes. E ele traz uma outra ideia aqui também, que só se compreende Deus a partir da busca, investigação. E essa é uma outra ideia também interessante aqui, que já mostra, por exemplo, ali o poder da filosofia grega nesse período. A filosofia grega consegue, olha só, acabar com uma tradição milenar, uma crença nos deuses da mitologia que duraram ali milênios. A filosofia agora que surge ali com o Tales de Mileto, é a filosofia ocidental, olha o poder ali, o Xenófanes já usa essa filosofia para trazer uma nova forma de analisar Deus, analisar, de certa forma, essas religiões. Por isso que Xenófanes é um autor ali que está próximo ali da teologia. Isso é teologia, porque é justamente uma discussão sobre o sagrado, sobre o divino. E Xenófanes traz uma ideia também, que você só compreende Deus a partir de uma busca, a partir de uma investigação. Para ele, os deuses não se mostram. O Deus, em todo caso, que é o universo, esse Deus não se mostra. Não se mostra para ninguém, mas é só a partir do momento que o homem vai aprendendo, que o homem vai investigando, é que isso vai se tornando óbvio para ele, que ele chega a pensar assim, nossa, realmente Deus é o universo, só a partir de uma busca, de um pensamento, não é uma coisa dada, tá, assim, para as pessoas, muito pelo contrário, tem que ter uma investigação, uma busca para poder alcançar essa ideia de que Deus é um universo, tá bom? Parece que também o Xenófanes, pessoal, tinha interesses físicos. Ele traz a ideia, isso que é bem interessante, né, que a Terra é composta, a Terra é formada tanto pelo elemento terra, quanto pelo elemento água, certo? Lembra lá da água do Tales de Mileto? Aqui ele traz também essa ideia, tá? E qual foi a constatação? Quando eu falo assim, que para ele, o nosso mundo, o nosso planeta é formado tanto por terra quanto por água, ele está se restringindo só ao nosso planeta, porque para ele, o universo que está fora do nosso planeta é Deus, é eterno, então não foi criado, tá? E qual foi a constatação dele para dizer que a terra e a água são a origem, digamos assim, do nosso planeta? Justamente por causa de algumas descobertas naquela época, naquele período, onde se encontravam fósseis de animais marinhos em cima das montanhas, em cima dos morros. Então foi descoberto ali uma série de, digamos assim, de fósseis de peixes, de diversas, digamos assim, diversos animais marinhos em cima das montanhas. E as pessoas perguntam, como que esses peixes vieram parar aqui em cima da montanha? Como que esses animais marinhos, aquáticos, vieram parar em cima da montanha? E a explicação é óbvia. Por quê? Porque provavelmente no início era tudo água. Os peixes provavelmente nadavam naquelas regiões, mas a água ela foi, digamos assim, acabando, a água foi diminuindo, certo? E daí, de certa forma, só ficaram aqueles fósseis lá em cima. É interessante também essa ideia, tá? Para alguns autores ali, no caso, como eu estou lendo 3 obras ali para tratar da história da filosofia, o Nicolas Baiano, que é um autor que eu trabalho, ele defende o seguinte, que o materialismo, o que é o materialismo? Materialismo é justamente uma ideia, uma teoria que defende que a natureza, o real, se reduz à matéria. No caso de Xenófanes, terra e água são elementos, mas esses elementos não têm um caráter divino, não têm um caráter sagrado. Pegue lá a água do Tales de Mileto, é uma água divina, é uma água sagrada, isso é naturalismo, já falei sobre isso também. Para Xenófanes, não, essa terra, essa água são elementos ali, e é justamente uma perspectiva materialista, o mundo, a terra é formada por esses elementos. Então, para o Nicolas Baiano, o materialismo de Xenófanes não se liga bem com suas ideias fundamentais. Já outros autores, como por exemplo Giovanni Reale, afirmam que o materialismo se casa bem dentro da teoria do Xenófanes. Na minha opinião, né, eu não gosto de dar muito a minha opinião, mas eu acredito que o materialismo do Xenófanes ele se encaixa justamente bem nessa teoria de um Deus cosmo, de um Deus universo. Por quê? Porque a Terra, na verdade, ela tem uma criação, ela tem um prazo, digamos assim,
de validade. Ela surgiu em um determinado momento, provavelmente ela vai se desgastar, ela vai acabar, e é justamente por tratar o planeta como algo material, não como algo vivo, divino, sagrado, etc. Não que o planeta não tenha vida, isso também é uma outra história, tá? Isso não significa, isso não anula, digamos, a tese do Xenófanes de que o universo tem vida. A Terra é uma coisa, o universo é outra, tá bom? Então, também ali a obra do Xenófanes como um poeta é notável, porque nas poesias do Xenófanes ele já traz assim, umas ideias bem interessantes. Por exemplo, ele critica os atletas gregos, os atletas olímpicos. Naquela época, os atletas gregos tinham, digamos assim, eles tinham uma notoriedade, os atletas gregos eram respeitadíssimos, as pessoas que participavam de Olimpíadas, que praticavam esportes ali naquela época, que eram atletas que viviam para isso, que participavam de luta, corrida, etc., eram pessoas louvadas naquele período. E o Xenófanes, na poesia dele, ele traz uma ideia que não são essas pessoas aí que devem ser louvadas, mas sim as pessoas que têm sabedoria, as pessoas que têm inteligência. Então ele já traz a ideia ali de que a sabedoria, o conhecimento é muito mais importante que a força física, tá bom? Não que seja mais importante, né? A gente vai parar a pensar, a saúde física também é algo importante. Mas o Xenófanes traz a ideia, sabedoria é muito mais importante aí do que isso que os atletas estão fazendo. Tá bom? Tenho duas citações aqui bem interessantes ali para corroborar com a ideia que nós tratamos ali sobre o Xenófanes. Primeiro, uma frase dele. Ele diz o seguinte: um só Deus, sumo entre os deuses e os homens, nem por figura, nem por pensamento semelhante aos homens. Então ele já traz aquela crítica ao antropomorfismo, traz uma crítica a Homero e Hesíodo. Deus não tem aparência e não tem figura humana. Deus é uma entidade totalmente diferente, que não se compara aos homens. Você não compara Deus aos homens. Na perspectiva do Xenófanes, Deus é algo muito superior, aí que não tem nem comparação, tá? Dizer que Deus ama, que Deus é justo, dizer que os deuses traem, que os deuses ficam bravos, ficam irados, isso é jogar características do ser humano nos deuses, e isso é uma coisa que Xenófanes não concorda. Segunda citação aqui também bem interessante. Os etíopes dizem que seus deuses são negros e de nariz achatado. Os trácios dizem, ao contrário, que têm olhos azuis e cabelos ruivos. O que o Xenófanes está querendo dizer aqui? Ele diz o seguinte, veja, essa ideia do antropomorfismo, essa ideia de comparar deuses ou Deus com o ser humano é uma ideia falha. Por quê? Porque cada civilização vai dizer o que é Deus com base nas suas características. Os etíopes são negros e têm o nariz achatado. Logo, o Deus para eles tem nariz achatado e é negro. Mesma coisa em relação aos trácios. O que é Deus para os trácios? Os trácios são ruivos e têm os olhos azuis. Logo, Deus também vai ter olhos azuis, vai ser ruivo. Tá? Mesma coisa, vamos pensar ali numa sociedade às vezes matriarcal, vamos pensar como, por exemplo, lá os celtas. Para os celtas, Deus era uma mulher, né? É uma deusa. O Xenófanes ainda traz a ideia de que, isso aqui é bem interessante, eu vou fazer aqui uma citação, né? Vou fazer uma citação aqui meio sem ler, né? Pelo que eu lembre. O Xenófanes ele traz a seguinte ideia, que se as abelhas falassem sobre Deus, Deus seria uma abelha. Se os se os leões falassem sobre Deus, Deus seria um leão, certo? Então essa é a ideia. Se os peixes pudessem descrever um Deus, Deus seria um peixe, tá? Então cada população, cada civilização vai dizer o que é Deus com base nas suas características. Você não vai chegar na África, por exemplo, lá, África, a maioria das pessoas lá, negras, vocês não vão ver eles adorando um Deus branco, loiro, de olhos azuis. Não tem isso. Mesma coisa, você vai chegar lá onde todo mundo é branco, loiro, de olho azul. Vocês não vão ver ele adorando um negro. Uma sociedade matriarcal, Deus não vai ser homem, Deus é mulher. Uma sociedade patriarcal, digamos assim, Deus não é mulher, Deus é homem. Então, tá vendo? É isso que o Xenófanes traz. Que o Deus, esse Deus antropomórfico, com características humanas, ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele vai se assemelhar àquilo que as pessoas são, tá bom? Tem um filósofo lá no século XVIII, século XIX, chamado Feuerbach. O Feuerbach vai trazer uma concepção parecida sobre Deus também, mas isso a gente vai falar num outro momento, tá bom?
Resumão da aula de hoje, para a gente terminar, então, certo? Xenófanes não é o criador da escola de Eleia, pelo menos ali, né, lendo aquele poema ali, que ele fala que ele passou 67 anos vagando de um lado para outro para a Grécia, provavelmente ele não pôde fundar uma escola, tá? Outras ideias também. Critica Homero e Hesíodo, porque Homero e Hesíodo apresentam os deuses antropomórficos, com características humanas. Crítica de Xenófanes é ao antropomorfismo. Deus, ou os deuses, não têm características humanas. Outra ideia que Xenófanes traz, para ele só há um único Deus, não existem vários deuses, mas só um, e esse Deus é o universo como um todo. Tá? Uma outra ideia, nosso planeta é constituído por terra e água, que não são divinos, não são sagrados. Constatação disso, né? Ele verificou que a água, uma época, ela estava em todos os lugares. Constatou isso justamente analisando os fósseis que estão em cima das montanhas, os fósseis marinhos. Ele se perguntou como que aqueles peixes foram parar em cima das montanhas. Provavelmente tinha água aqui e hoje a água desceu e é só montanha. Certo, então é isso, não é? A aula de hoje nós falamos sobre o Xenófanes. Próxima aula, vamos tratar de um pensador bem complexo, bem complicado, que é o Parmênides, o principal ali pensador da escola eleática, ok? Pessoal, então um grande abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.